Oi gente, vamos para mais um tutorial de croquis. Venho hidratando a minha pele com o creme corporal mesmo, espalho com o Dual Fiber. Venho com uma base um pouco mais clara para pigmentar tudo que formos aplicar em cima. Agora venho fazendo a minha sobrancelha com esse sexteto da Ruby Rose. Pego um tom médio, faço ponto inicial, ponto de arqueamento e ponto final da minha sobrancelha, que no caso é imaginária, tá gente? A gente imagina a sobrancelha e faz. Então vai da sua imaginação se você quer ela mais quadrada, mais arredondada, mais arqueada, mais curta. E assim eu faço a minha sobrancelha, primeiro pela parte de baixo, depois pela parte de cima. Primeiro eu faço uma base, na verdade, de como eu quero a minha sobrancelha. Venho preenchendo com o mesmo tom toda a sobrancelha. No começo eu deixo sempre um pouquinho mais claro. Delimito com a mesma base que a gente fez o fundo, bem rente à sobrancelha. Nessa parte eu gosto de escolher se eu gosto dela mais fina ou mais grossa. Eu opto sempre por deixar ela um pouquinho mais fina, então eu dou o formato dela com a correção mesmo, com o corretivo. Sempre delimito com um pincel mais fininho na parte de cima e na parte de baixo. Trago a base para a pálpebra do croquis, dou acabamento com o dedo ou com a esponja, tanto faz. Venho com um pincel mais fino e um corretivo claro, fazendo o fundo dos nossos pelos, isso dá um acabamento muito realista. Depois eu venho com um tom mais escuro, pode ser pomada mesmo de sobrancelha, e um preto, no caso eu tô usando o delineador em caneta, mas aí pode ser tanto o delineador em gel, enfim. Agora eu venho fazendo a simulação dos nossos olhos. Eu venho fazendo pontinhos primeiro de imaginação, ou seja, eu imagino, faço os pontinhos e depois eu venho ligando esses pontinhos. Enfim, essa parte é muito de imaginação, tá bom? Vai de pessoa para pessoa. Eu imaginei uns olhos um pouco mais abertos, mas pode ser aqueles olhos um pouquinho mais fechadinhos. Enfim, essa é a hora de você usar sua criatividade, porém você não pode esquecer do espaço de pálpebra, isso conta muito para você fazer a sua maquiagem. Começa treinando primeiro com olhos fechados, porque você consegue ter uma dimensão de côncavo, canto externo e canto interno. Agora eu venho fazendo a simulação do meu nariz com pó de contorno mesmo. Faço o meu canto externo vermelho com um batom da Diverse e venho esfumando um pouquinho pra fora. E como quase tudo que é cremoso na maquiagem a gente sela, eu venho selando esse batom com uma sombra vermelha mesmo da paleta da Belly Angel. Agora eu venho com um tom laranja escuro só pra escurecer um pouco esse vermelho. Venho com o laranja aberto da paleta da Ruby Rose. Em seguida o amarelo mostarda da mesma paleta só pra ter aquela transição bem legal entre vermelho, laranja e amarelo. Eu sempre aplico primeiro a sombra e depois eu venho esfumando. Isso deixa a minha sombra muito mais pigmentada independente da marca. Agora eu venho com o amarelo mais aberto da paleta da Belly Angel, também aplicando um pouquinho mais pra cima do amarelo mostarda. Venho fazendo o meu cut com um tom de corretivo bem claro. Eu tô usando esse sexteto que a gente usou no comecinho pra fazer a sobrancelha. Venho contornando um côncavo imaginário mesmo, tá bom? Esse é um cut aberto, então eu não vou fechar ele de ponta a ponta, vou deixar a ponta dele um pouquinho mais esticada. E venho preenchendo esse cut com o mesmo corretivo. Venho com a paleta fundo do Mar da Lodurana, uso um tom esverdeado no canto interno, um tom mais azulado no meio. E um azul escuro no meu canto externo. Eu faço a junção dessas duas cores, já venho meio que esfumando as três quando eu aplico e esfumo. Agora com o pincel fininho eu venho aplicando a cola de glitter da Mahave que eu tô usando. Venho contornando o meu cut bem rente, eu vou fazer a fitinha de glitter nessa parte. Então precisa estar o mais redondinho, o mais certinho possível. Então quanto mais precisão você tiver, melhor. Por isso eu tô usando um pincel fino. Agora eu venho com o glitter da Face Beautiful, esse glitter é lindo. Tiro o excesso com um pincel limpo, então eu venho afinando essa fita de glitter. Venho fazendo meus cílios com a sombra cremosa da Avon e um pincel bem fininho de unha. Agora com a sombra preta da Vult eu venho esfumando o meu cantinho externo, parte de cima e parte de baixo. Faço a junção do preto com o batom líquido que a gente usou da Diverse, o tom vermelho. Venho esfumando bastante para ficar bem legal. Tiro o excesso de qualquer resquício de batom e glitter. Reforço um pouquinho a linha de cílios superiores e já venho fazendo os meus cílios. Agora eu volto com o tom alaranjado da paleta da Ruby, esfumando a minha parte inferior dos olhos junto com o amarelo mostarda. Esse pincel que eu tô usando é o pincel lápis chanfrado, tá bom? E agora eu venho reforçando meus cílios inferiores aqui embaixo, como se eu estivesse meio que juntando com aquele esfumado preto que a gente veio fazendo. Já emendo com os cílios inferiores.
Vou puxando uma coisa na outra, ó, esfumo, faço cílios, pra ficar bem realista. Uma dica boa pra quem não consegue fazer cílios é pegar um pincel bem fininho de delinear e vem fazendo com a mão muito leve e com pouco produto. Isso fica bem realista o traço, ó, e vir puxando bastante, não tenha dó, tá, gente? Puxa bastante cílios. Agora eu venho fazendo a parte branca dos olhos com o Clown da Catarina Hill e um pincel fininho e espalho bastante. Venho com a tinta branca da Color Make e faço a linha d'água dos nossos olhos. Isso também tem uma diferença, deixa muito realista os nossos olhos. É como se eu tivesse passado um lápis de olho branco na minha modelo, no caso no croquis. E venho reforçando a parte interna da minha linha d'água. Nessa parte não precisa nem de muito produto e não precisa ficar tão pretinho, tá bom, gente? Só precisa dar o efeito da própria linha d'água mesmo nos olhos. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional de croquis, tá, gente? Eu faço por pura diversão, eu faço por gosto e eu faço pra treinar. Então, eu dou as dicas de como eu faço e de como eu gosto de fazer. Eu sei que vocês gostaram bastante, então eu tô aqui trazendo as dicas, mas nada que seja profissional. Agora eu venho fazendo a íris dos olhos. Eu começo de fora pra dentro, tá, gente? Faço a íris, depois eu venho fazendo a pupila. Enfim, vocês já entenderam, né? Tá mostrando aí pra vocês. Tem muita gente que acha que é muito complicado fazer. Realmente é um pouquinho complicado, mas se você fizer olhando para um olho real ou para um olho fictício, porém de um croquis, é muito mais fácil. O lado bom do croquis também é que você pode soltar a imaginação e dá para fazer várias cores dos olhos. Agora que vem o segredo do realismo. Eu venho com um corretivo um pouquinho mais claro, ó, no meio dos meus olhos, venho esfumando bem de leve. Eu não aplico muito produto, mas eu deixo um pouquinho mais claro realmente, tá bom? É em volta da pupila, basicamente. Reforço o tom da íris, ó, dos meus olhos, para deixar um efeito bem mais marcante, mais bonitinho. E volto a dizer que também não precisa de muito produto, gente. Desde que fique pretinho, tá ótimo. Agora eu venho fazendo a pupila dos meus olhos, eu vou deixar ela bem pequenininha, mas aí fica a seu critério, tá bom? Fazer maior ou menor. Venho puxando uns tracinhos, que todos os olhos têm, que eu não sei o nome, mas vocês sabem qual que é, pra deixar um pouquinho mais realista, ó. Não venho puxando muito, mas eu venho puxando de fora pra dentro, e de dentro da pupila pra fora. Agora vem a parte que todo mundo quer saber, como que eu faço o reflexo dos meus olhos. Com a Color Make, gente, venho com um pontinho do lado da minha pupila, ó, com o lado contrário do pincel. Depois eu venho fazendo meio que um reflexo do outro lado da pupila, tá vendo? Esse reflexo também não tem tamanho específico, tá? Você faz do jeito que você quiser. E olha, eu venho contornando um pouquinho abaixo da minha pálpebra, do mesmo formato, ó, arrastando um pouquinho a tinta. E sua mão tem que estar muito leve nessa hora. Volto com um pouquinho do Clown da Catarina Hill no canto interno, só pra dar um ponto de luz. E eu não deixo tão marcado, tá? Eu venho dando batidinhas com o dedo, venho arrastando o produto, não deixo tão marcado o canto interno. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece, eu vou deixar a meta pra vocês de 60 likes. Me sigam nas redes sociais, lá eu posto bastante coisa legal. E é isso, gente, um beijo pra você, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo!